E aí, moçada, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a teoria da linguagem do Stuart Mill. Ainda que não seja exatamente claro o que o Mill tem em mente ou o que ele queira dizer com a noção de significado, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ele claramente se opõe à tese que nós estávamos discutindo até agora, que é a tese de que os significados das palavras são ideias na mente dos falantes. Ele oferece um argumento contra essa tese, que é o argumento da referência deslocada ou da referência incorreta, e para ele significados são coisas do mundo, são coisas da realidade, seja a realidade fora da mente como a realidade dentro da mente. A filosofia da linguagem do Mill, como um todo, está baseada principalmente na distinção entre conotação e denotação. Para ele, todos os termos da linguagem são denotativos, conotativos ou ambos. E o Mill propõe uma tese que vai ser central para a filosofia da linguagem do século XX, que é a tese de que nomes próprios, essas expressões que nós chamamos de nomes próprios, são puramente denotativas. Elas não têm conotação, elas não expressam nenhuma propriedade, como nós vamos ver daqui a pouco. Essa tese vai ganhar uma roupagem muito mais sofisticada e elaborada no século XX, com filósofos e filósofas como Saul Kripke e a Ruth Barkan Marcus. E hoje em dia a gente pode dizer, assim, sem muito exagero, que ela alcançou um estatuto meio que de ortodoxia. Ou seja, é uma tese padrão e aceita pela maioria dos filósofos da linguagem hoje em dia. Aqui nós vamos usar o texto do Stuart Mill como ponto de partida ou pescar algumas ideias principais do texto do Mill para basear o que a gente vai chamar de referencialismo ingênuo, que é uma teoria simplificada do funcionamento da linguagem que vai servir para a gente aprender muita coisa sobre como a semântica, as teorias semânticas funcionam e para aprender alguns outros conceitos importantes de filosofia da linguagem. Agora, para começar a entender a teoria do Mill, vamos começar pensando sobre essas expressões que nós chamamos de nomes próprios. Nomes próprios são expressões bastante curiosas. Elas são expressões do tipo Roberto Carlos, Marília, Brasil, Aristóteles. E diferente das outras expressões da linguagem, nomes próprios aparentemente não têm nenhuma definição, no mesmo sentido em que outras expressões linguísticas têm definições. Por exemplo, nós não encontramos nomes próprios num dicionário, como nós não vamos procurar o nome Aristóteles num dicionário. No máximo, nós vamos procurar o nome Aristóteles numa enciclopédia geral de conhecimento do mundo, mas não no dicionário. E se você tem a impressão ou você acha que nomes próprios têm definições ou podem ter definições, tenta fazer o seguinte exercício. Primeiro, começa com nomes próprios de pessoas famosas, como o próprio Aristóteles, e tenta pensar em alguma definição do nome Aristóteles. Nesses casos, é até possível que você chegue a alguma definição, você consiga dar uma definição do nome Aristóteles, ou o que é Aristóteles. Mas agora pense no nome de uma pessoa próxima, como uma amiga sua ou da sua mãe. Qual é a definição do nome dessas pessoas? Que tipo de definição capturaria ou expressaria o significado desses nomes próprios? Nomes só têm definição se eles pertencem a pessoas famosas? Aparentemente não, nenhum nome próprio tem uma definição nesse sentido, como nós encontramos as definições dos termos gerais no dicionário. Mas qual é a razão dessa peculiaridade dos nomes próprios? Por que eles não têm definições nesse sentido? O Stuart Mill explica que nomes próprios não têm definições justamente porque eles são expressões puramente denotativas, eles não têm conotação. Enquanto as outras expressões que têm definições que podem ser encontradas no dicionário têm conotação. Mas o que isso quer dizer exatamente? Primeiro vamos esclarecer uma coisa. O termo conotação no discurso ordinário, ou como nós usamos o termo assim corriqueiramente, ou mesmo em outras áreas do conhecimento, o termo conotação tem um outro sentido. Nós usamos o termo conotação nos referindo vagamente às ideias, às noções ou sentimentos que são associados a certas expressões linguísticas. São o que essas expressões evocam em certo sentido. E a nossa noção corriqueira de conotação engloba também os sentidos figurados e metafóricos de certa expressão. Mas não é esse o sentido do Mill. Para o Mill, conotação tem um sentido bastante específico. Para o Mill, quando o termo é conotativo, a conotação de um termo é o seu significado literal. Por exemplo, ele diz isso claramente na seguinte passagem. Sempre que os nomes dados aos objetos contenham alguma informação sobre o objeto, isto é, sempre que tenham propriamente alguma significação, esta significação reside não no que denotam, mas no que conotam. Então, para o Stuart Mill é bem claro que o significado dos termos deve ser identificado com a conotação. Isso vai gerar alguma complicação mais para frente, né, como nós entendemos as teses dele sobre nomes próprios, mas nós não vamos nos preocupar muito com a exegese do texto do Mill aqui.
Nós vamos dar uma simplificada justamente para explicar o que é a teoria referencial ingênua que nós vamos discutir. Mas o que é exatamente conotação e denotação? A denotação de um termo são os indivíduos aos quais o termo se aplica. São as coisas do mundo às quais a expressão se refere. Já a conotação são os atributos ou propriedades que são associados a um determinado termo que determinam a sua denotação. Em outras palavras, são as propriedades que são vinculadas a um termo, em virtude das quais ela se aplica aos indivíduos aos quais ela se aplica. Dizendo de uma outra maneira, porque essa distinção é bastante importante. Uma expressão conotativa se aplica a certas coisas em virtude ou por causa de certos atributos que essas coisas supostamente têm em comum, e não se aplicam às outras coisas porque essas outras coisas não possuem o atributo expressado pelo termo em questão. Então, por exemplo, o termo ser humano denota se aplica ou é verdadeira de todos os seres humanos. Ou seja, todos os seres humanos individuais são a denotação do termo ser humano. O que ele conota, a sua conotação, por outro lado, são os atributos ou propriedades ou qualidades das coisas em virtude das quais o termo ser humano se aplica justamente a esses indivíduos. Seria coisas como corporeidade, vida animal, racionalidade, ser bípede, esse tipo de coisa. Outro exemplo, o termo avó denota todos os indivíduos que são corretamente chamados de avó. E ele conota as propriedades que fazem com que um indivíduo seja uma avó. Nesse caso, ser mãe de um pai ou de uma mãe. E para o Mill, todos os termos gerais, que são esses termos que se aplicam a mais de um indivíduo, são conotativos. E, como a gente viu anteriormente, a sua conotação é justamente o seu significado. Ou seja, o significado de um termo geral é sua conotação, e a conotação, como nós vimos, é uma propriedade, é um atributo. E isso vai ser importante mais para frente para a teoria referencial ingênua. Aqui é importante notar que para o Mill, alguns termos singulares, que ele chama de nomes individuais ou nomes singulares, são denotativos, que seriam expressões como descrições definidas, como a rainha da Inglaterra, o pai da minha mãe, esse tipo de descrição, que também tem conotação porque eles expressam, eles têm vinculados a eles certas propriedades. Essas descrições definidas vão ser extremamente importantes mais para frente, mas por enquanto a gente vai deixá-las de lado. Outro ponto importante, conhecer a conotação de um termo é conhecer as condições necessárias e suficientes para alguma coisa fazer parte da denotação daquele termo. Então, se esse é o caso, então o conhecimento do significado, que é o conhecer a conotação para o Stuart Mill, é conhecer as condições necessárias e suficientes para que algo seja incluído na denotação do termo. E essa é uma ideia extremamente importante, bastante intuitiva, que era pressuposta por vários filósofos durante muito tempo e que foi, inclusive, explicitamente questionada por filósofos como o Saul Kripke e o Hilary Putnam, que nós vamos ver mais para frente. E o Mill tem um argumento para mostrar que o significado de um termo é sua conotação. Ou seja, são os atributos ou as propriedades que são vinculadas ao termo. E o argumento é basicamente o seguinte: saber o significado de um termo não pode ser conhecer ou saber simplesmente a quais indivíduos esse termo se aplica. Porque os mesmos indivíduos são denotados por vários termos, vários outros termos que não têm o mesmo significado. Então, por exemplo, o termo criaturas com rins denota um certo conjunto de indivíduos. E o termo criaturas com coração denota o mesmo conjunto de indivíduos. Ou seja, as mesmas coisas são denotadas por dois termos diferentes, duas expressões diferentes que não são equivalentes em significado, que não são sinônimas. Mas conhecer a denotação do termo criaturas com rins não é suficiente, não basta para conhecer o significado do termo criaturas com coração. Dizendo ainda de outro modo, se o significado fosse a denotação, os termos criaturas com rins e criaturas com coração deveriam ser sinônimos, porque elas têm a mesma denotação, mas elas claramente não são. Logo, o significado de um termo conotativo não pode ser a sua denotação, mas só pode ser a sua conotação, as propriedades, os atributos que ela expressa. E essa distinção entre conotação e denotação é bastante interessante. Ela produz uma teoria da linguagem bastante explicativa, que dá conta de vários fenômenos. Então, nós conseguimos nos comunicar usando um termo como avó, porque nós conhecemos a conotação do termo avó e nós somos capazes de nos referir aos mesmos objetos com o termo avó, porque nós sabemos as condições necessárias e suficientes que algo precisa ter para ser uma avó. Outro ponto, quando nós fazemos uma afirmação, nós fazemos uma asserção, nós estamos afirmando que o sujeito tem os atributos conotados pelo predicado. Então, quando eu digo Palmeirinha é uma avó, eu estou me referindo a Palmeirinha
e que ela possui as propriedades conotadas pelo termo avó. Termos gerais são incluídos no dicionário porque eles têm uma definição. Eles podem ser definidos em termos de sua conotação, das propriedades, das qualidades vinculadas aos termos. E a definição é justamente uma lista de todas as condições necessárias e suficientes para que algo seja incluído na denotação desse termo. Então, por exemplo, o termo homem seria definido como um ser corpóreo, animado, racional, com tais e tais formas, como o próprio Mill diz no texto. Então, todos os objetos, todos os indivíduos do mundo que satisfazem essas propriedades, que satisfazem essas condições necessárias e suficientes, são denotadas pelo termo homem. O termo homem se aplica a esses indivíduos. E finalmente, esse é um ponto interessante também, alguns termos gerais, como unicórnio, eles têm conotação, eles expressam algumas propriedades, mas eles não têm denotação. E como a conotação é o significado do termo, esses termos, mesmo não tendo nenhum referente no mundo, não tendo nenhum objeto na realidade que satisfaça a conotação, eles têm significado, justamente porque eles têm conotação. Então, termos como unicórnio ou leprechaun ou qualquer termo de criatura não existente, eles têm uma conotação e por isso eles têm significado, eles não são simplesmente ruído, mas eles não apontam para nada no mundo, não existe nada na realidade que satisfaça as qualidades expressadas ou vinculadas ao termo. E agora a gente pode entender melhor as teses do Mill em relação aos nomes próprios. Para ele, nomes próprios apenas denotam indivíduos, mas eles não indicam nem implicam nenhuma propriedade ou atributo que esses indivíduos possam ter. Ou seja, a função de nome próprio é esgotada pela sua função denotativa. O nome Roberto Carlos, por exemplo, ele não expressa nenhuma propriedade que precisa ser satisfeito pelo indivíduo ao qual ele se refere para que esse indivíduo seja o portador desse nome. Ou seja, o nome simplesmente etiqueta ou aponta para um determinado indivíduo sem expressar ou sem ter nenhuma propriedade vinculada a esse nome. O argumento que o Mill usa para defender essa tese é bastante interessante. Ele parece um esboço ou uma versão embrionária de um argumento muito importante que vai ser proposto pelo Saul Kripke, que eu já mencionei antes, no século XX, que é o chamado argumento modal. E esse argumento pode ser encontrado na seguinte passagem do Mill. Pode-se dizer, na verdade, que deve ter havido alguma razão para lhes dar esses nomes, em vez de qualquer outro, e é verdade. Mas o nome, uma vez dado, é independente do motivo. Um homem pode se chamar João porque era o nome de seu pai. Uma cidade pode se chamar Dartmouth porque é situada na foz do rio Dart. Mas não há na significação da palavra João nada que implique que o pai da pessoa assim chamada tinha o mesmo nome. Nem mesmo a palavra Dartmouth implica que essa cidade esteja situada de fato na foz do rio Dart. Se a areia obstruísse a foz do rio ou um terremoto mudasse o seu curso e o afastasse da cidade, o nome da cidade não seria necessariamente mudado. Esse fato, portanto, não pode fazer parte da significação da palavra. Então a ideia básica é a seguinte: mesmo que algum atributo ou qualidade figure ou faça parte no ato de nomeação, essa qualidade ou atributo não é parte da significação do nome em questão. Justamente porque o objeto continua ou pode continuar a ser chamado por esse nome, mesmo que ele não tenha mais ou que ele não instancie mais essa propriedade que figurou na sua nomeação. Ele pode perder essa propriedade, essa qualidade, e mesmo assim o nome ainda vai se aplicar a ele, ainda vai denotar ele. Então, por exemplo, o nome John Stuart Mill pode ser usado como nome de um tigre de bengala, de um furacão, de um teorema matemático, do meu cachorro, de um parente meu, não interessa. O nome não diz nada sobre os objetos que ele nomeia. Ele não contém nenhuma informação sobre a sua denotação. E é justamente por isso que nomes próprios não são incluídos no dicionário, porque eles simplesmente denotam, eles não conotam nenhuma propriedade, nenhum atributo, em termos das quais ele poderia ser definido. Então, nomes próprios não têm definição nesse sentido, porque eles não são necessariamente vinculados a nenhum atributo ou propriedade. Então, para resumir, as teses básicas do Mill, que vão nos interessar aqui para a gente construir a teoria referencial ingênua, ou a referencialismo ingênuo, no próximo vídeo, são as seguintes. Para o Mill, nomes são como etiquetas. Eles são colados aos objetos e eles apenas denotam sem nenhuma conotação, sem expressar nenhuma propriedade que esses indivíduos possam possuir. O significado dos nomes são seus referentes, são os objetos que eles denotam. E o significado dos termos gerais, termos como tigre, água, mamífero e outros termos como esses, é a sua conotação. E a conotação desses termos são propriedades, são atributos. Ainda que essa seja uma simplificação da teoria do Mill, que é mais nuançada e sofisticada do que isso, essas duas ideias básicas vão ser fundamentais para nós construirmos o que eu vou chamar de referencialismo ingênuo.
que é justamente essa teoria mais simplificada de como a linguagem funciona e como o significado das sentenças é determinado pelo significado das suas partes, que nós vamos ver no próximo vídeo.